Oi, meu nome é Lucas Reis, eu sou graduando do curso de Comunicação Social e Mediologia da Unicamp, e o que eu vou apresentar aqui é parte da minha pesquisa de iniciação científica chamada Por uma Análise do Discurso Cinematográfico, que é fomentada pela FAPESP e que eu desenvolvo desde agosto de 2020. O objetivo da minha pesquisa é investigar os sentidos do tensionamento estético-político entre transparência e opacidade no livro Discurso Cinematográfico de Ismael Xavier, aproximando o uso dos conceitos nesse livro e no campo da análise de discurso de linha francesa, em especial aquela praticada por Jacqueline Autier-Révy, Michel Pechet e Annie Erland. Eu proponho que nesses dois campos citados, transparência e opacidade são conceitos utilizados para dar consequência histórica ao estudo das formas. Não seria exagero afirmar que Ismael Xavier é um dos autores brasileiros que se dedicou com maior afinco a pensar as relações entre imagem e história, porque toda a obra dele é atravessada por uma necessidade de analisar os vínculos entre diferentes formas de cinema e diferentes contextos históricos que permitiram que essas formas tivessem emergência. Ismael Xavier lança as bases metodológicas para a sua abordagem das relações entre história e imagem já no seu primeiro livro publicado, O Discurso Cinematográfico, A Opacidade e a Transparência. Esse livro foi escrito durante a estadia do Ismael Xavier em Nova York, enquanto ele fazia o doutorado dele sobre as alegorias do cinema moderno brasileiro, orientado pela Annette Michelson na NYU, e é publicado aqui no Brasil em 1977. É o primeiro livro que ele publica, é um dos primeiros livros de teoria do cinema publicados no Brasil, e desde então ele desempenhou um papel essencial no desenvolvimento da teoria, da crítica e da historiografia de cinema no Brasil. O livro se propõe a realizar uma montagem de diferentes perspectivas estéticas que surgem na teoria e na prática cinematográfica a partir da década de 1910. O texto analisa como essas diferentes perspectivas elas são assentadas em valores historicamente sedimentados, propondo que certos princípios se materializam nessas tomadas de posição na estética cinematográfica. Segundo o próprio autor, por trás de qualquer realismo ou antirrealismo, em suma, de qualquer estética, está sempre uma posição ideológica, e o problema essencial não está no dilema ideologia não ideologia, mas na forma como cada ideologia e cada estética particular estabelece seus vínculos e define os interesses com os quais ela assume compromisso. Ismael Xavier realiza essa montagem historiográfica das estéticas partindo do eixo de oposição entre transparência e opacidade, os dois termos que dão um subtítulo ao livro. Numa primeira leitura, que atualmente costuma ser a leitura mais divulgada do livro, a leitura que a gente encontra em mais lugares, esses dois termos eles se referem a modos de operação do discurso cinematográfico. O primeiro, a transparência ou efeito janela, costuma ser associado ao projeto ilusionista do cinema clássico, que busca ocultar o dispositivo que permite a representação dentro do filme. A opacidade, por outro lado, também chamada de efeito tela, que costuma ser ligada às vanguardas e aos cinemas novos, busca reconhecer a materialidade visual e histórica que compõe o filme. Mas essa leitura que se costuma realizar no primeiro momento, e essa leitura que é tão divulgada, ela costuma esquecer que no final do livro o autor propõe a ideia de falsas dicotomias, que é um conceito que ele apresenta para dizer que as oposições que constroem o livro dele, que estruturam o livro dele, não podem ser completamente separadas. Uma oposição é composta de dois termos que não excluem uns aos outros. O que mais importa é justamente essa tensão. Não se trata, então, de uma separação absoluta entre transparência e opacidade, mas sim de uma relação de eterno contraste entre essas duas posições que definem as relações entre representação e real no cinema. Como aponta Davi Ubinha, um dos autores que escreve ensaios para o livro Ismael Xavier, um pensador do cinema brasileiro, a grande descoberta do Ismael Xavier nesse livro é ter entendido que no cotejo entre essas duas noções, a contaminação entre elas é mais importante do que a confrontação mecânica e excludente. Não se trata, pois, de opor opacidade e transparência, mas sim de explicitar o que subsiste de cada um desses conceitos no outro. O primeiro passo do meu percurso de pesquisa é destacar como esse conceito de falsas dicotomias é central para o texto.
Porque apesar dele aparecer nesses termos e dessa forma tão explícita só nas últimas páginas, quando nós analisamos o livro, a gente nota que ele se insinua por todo o texto. Na verdade, eu argumento aqui que ele é estruturante da obra. E partindo dessa ideia, eu também argumento que essa relação de contraste entre transparência e opacidade, ela não se aplica apenas aos modos de operação, ela age num nível ainda mais elementar das estéticas cinematográficas. Ela, na verdade, é constitutiva da própria materialidade dos textos sobre cinema e dos filmes. Para corroborar com esse meu argumento, eu mobilizo propostas da análise de discurso e também eu mobilizo textos do Ismael Xavier, escritos posteriormente, que de certa forma já trabalham essa ideia. Eni Orlandi, que é uma das maiores expoentes da análise de discurso no Brasil, aponta que a noção de opacidade nesse campo corresponde à espessura material do significante. Ou seja, é a espessura linguística, histórica e ideológica que se materializa e dá materialidade para os textos e para os sujeitos. A opacidade, então, constitui as condições de produção dos enunciados, das formas de interpretação e do próprio sentido. A transparência, por sua vez, é lida na análise do discurso como uma forma de literalidade, um efeito de literalidade ou um efeito de evidência da linguagem. Ou seja, as formações ideológicas que se materializam no texto buscam se apagar enquanto trabalho ideológico, para que o texto possa se apresentar pura e simplesmente como verdade, como se o conteúdo e o sentido dele se equivalessem. Quando a gente analisa os estudos de Ismael Xavier sobre alegoria, a gente nota que já neles existe uma comparação entre opacidade e espessura. No pós-fácil ao Alegorias do Subdesenvolvimento, o autor descreve que a opacidade equivale à característica de mediação da linguagem e que, dependendo da posição que se toma, pode-se buscar tentar esquecer essa qualidade de mediação ou exacerbar essa qualidade de mediação. Levando em conta essas questões que a análise do discurso nos traz e as formulações que estão presentes no resto da obra do Ismael Xavier, eu viso propor que no discurso cinematográfico, transparência e opacidade têm mais um sentido. E outra possível leitura é que a opacidade se refere à materialidade do discurso, né? A materialidade histórica e a materialidade ideológica que dá espessura ao discurso. E que é apenas sobre essa materialidade que algo pode se expressar, se mostrar. É apenas sobre a materialidade opaca que a transparência pode se realizar. Essa ideia de que a imagem cinematográfica se constitui de uma materialidade inescapável e de uma capacidade de significação está exposta desde o início do livro. Lá no primeiro capítulo, em que o Ismael Xavier debate a metáfora da janela do cinema, ele vai mobilizar uma série de teorias semióticas que defendem uma transparência congênita da imagem cinematográfica. Essa transparência estaria ligada à indicialidade da fotografia, que compõe os fotogramas do filme, porque a fotografia, enquanto índice, ela sempre denota a pré-existência do objeto que ela representa. Essa noção de transparência fotográfica, ela é exacerbada, ela é aumentada pela nova capacidade de analogia que o cinema traz, que é a analogia do movimento, a capacidade de mostrar a imagem na sua duração. Esses dois elementos combinados aumentam o coeficiente de realidade da imagem e permitem que a ilusão de realidade que ela causa se torne mais potente. Mas nesse mesmo capítulo, o autor vai apontar como essa qualidade de duração e o próprio quadro fotográfico, na verdade, são pontos de tensão. Quando ele mobiliza as noções de montagem e as noções de fora de campo, ele vai mostrar como o próprio filme tem uma descontinuidade elementar que a montagem pode revelar. E como o recorte da imagem pelo enquadramento questiona a ideia de que a imagem capta todo o real. Né? Ela, na verdade, pode até revelar uma certa limitação da visão ali colocada. Ou seja, esses mesmos elementos que permitem ao filme ter um coeficiente de fidelidade alto também permitem questionar
a realidade que a imagem cria. Isso que eu chamo de contradição constituinte da imagem cinematográfica vai ser trabalhado de diferentes formas por diferentes tomadas de posição estética, dependendo das ideologias de base que sedimentam essas tomadas de posição. Por exemplo, no modelo naturalista da Hollywood clássica, que está ligado a interesses industriais inscritos em uma ideologia burguesa, ele vai se esforçar para neutralizar essa contradição, para que seu discurso possa se apresentar como realidade e para que ele possa interpelar o espectador pela identificação. Para atingir seus objetivos, o modelo naturalista vai absorver métodos e técnicas desenvolvidos ao longo da história da representação, seja na pintura, no teatro, na literatura, métodos e técnicas que já foram muito bem assimilados e assujeitados pelo público. Essa absorção permite intensificar a ilusão de que o mundo visado na tela tem existência autônoma. Esse mergulho na realidade do filme, que se apresenta para o público como não construída, permite que os ideais políticos e ideológicos nos quais esse modelo se inscreve possam ser apresentados para o público como se não fossem ideológicos, como se não fossem históricos, como se fossem apenas a verdade. Por outro lado, se a gente pegar filmes de cineastas como Sergei Eisenstein ou Dziga Vertov, que são dois dos muitos exemplos de operação opacos que o livro descreve, a gente vai notar como esses filmes, que estão inscritos na ideologia socialista e marxista da União Soviética, têm outro objetivo. Eles propõem uma estética dialética e não totalizante. Ou seja, as práticas propostas por esses filmes, na sua encenação, na sua montagem, elas ostentam as contradições materiais e ideológicas que formam a imagem. E eles fragmentam o fluxo narrativo para introduzir reflexões que dirigem abertamente a leitura do espectador sobre a realidade. Esses filmes querem expressar a sua ideologia e a sua visão histórica de forma aberta. Eles querem interpelar o espectador de uma forma crítica, não através da identificação, mas através de um certo distanciamento. Ou seja, é um cinema que se assume como discurso, é um sim-discurso nos termos do livro. É um cinema que se abre para uma reflexão das formas de consciência social como manifestações ideológicas sujeitas a determinações que se localizam fora da consciência. O que eu busco destacar aqui é que história, ideologia e materialidade estão no centro da relação inextricável entre transparência e opacidade. O modo de operação hollywoodiano só pode se assentar sobre a espessura da história da arte e da história da representação, ao mesmo tempo em que ele visa reproduzir os objetivos históricos da ideologia que lhe dá espessura, sua opacidade. Ao mesmo tempo, a montagem soviética ela busca revelar as relações presentes no real, ou seja, ela tem ainda ali uma relação de expressão e de significação em relação ao real que é a característica da transparência. E é por todos esses motivos que eu acredito que o debate sobre a obra do Ismael Xavier é tão propício à temática do simpósio desse ano, que é História, Verdade e Tecnologia. Porque ele busca refletir sobre como a emergência de certas tecnologias de comunicação e de informação podem propiciar novos usos do passado, permitindo que novas versões de eventos históricos sejam colocadas em debate no campo da história. A obra de Ismael Xavier, em especial o discurso cinematográfico, nos dão instrumentos teóricos e metodológicos que nos permitem abordar e desvelar as tramas históricas nas quais imagem e visão se tecem, e também nos permitem compreender como o próprio cinema e as próprias imagens são capazes de constituir historicidades, subjetividades e regimes de verdade. Além, é claro, de ser uma obra que é importantíssima para o desenvolvimento dos estudos visuais no país. Ou seja, olhar para essa obra e analisar ela, de certa forma, nos ajuda a compreender o desenvolvimento da história intelectual do pensamento sobre imagem no Brasil. Por fim, eu gostaria de agradecer à AMPU por ter me dado esse espaço para apresentar minha pesquisa, ao meu orientador, Pedro Maciel Guimarães Júnior, à professora Yara Liz Schiavinato, que coordena o grupo de pesquisa em Cultura Visual, Imagem e História do qual eu participo, à Bruna Reis e ao Bruno Denardo, que me ajudaram em toda a produção desse vídeo, a minha irmã Júlia também, que está aqui gravando comigo, e o mais importante, a FAPESP, que fomenta a minha pesquisa e permita que eu participe do debate intelectual. A quem assiste, eu gostaria de agradecer o interesse na pesquisa. Até mais!